Pergunta: será que realmente existe mesmo alguma vantagem em ser disléxico? Pois é, segundo o DSM, o estilo de pensamento que é causado pela dislexia é um transtorno de aprendizagem. Mas existem dois livros que às vezes deixam as pessoas intrigadas. Um é O Dom da Dislexia e o outro é A Vantagem Disléxica. Então esses livros deixaram muitas pessoas felizes por mostrarem uma visão mais positiva, mais otimista a respeito da dislexia, e a partir deles então, muitos alunos se sentiram mais motivados, mais empoderados, mais dispostos a enfrentar os desafios acadêmicos, usando esses superpoderes que os livros revelam. Por outro lado, claro, principalmente a comunidade acadêmica quis logo mostrar que a dislexia é uma deficiência. Então, que esses gênios como Einstein, como Leonardo da Vinci e outros tantos tiveram sucesso apesar da dislexia e não pela dislexia. Outra coisa, muitas pessoas se preocupam também com uma possível tendência capacitista desses livros, porque, segundo eles, o disléxico pode se sentir pressionado, ou às vezes até constrangido, por não conseguir se tornar esse gênio excêntrico como Einstein, de cabelos em pé. Não sei. Bom, e o que eu penso disso? De que lado da história eu fico nesse caso? E você já deve saber que eu prefiro bastante pensar que esse raciocínio atípico do disléxico e de todo neurodivergente possa ser um diferencial positivo na história dessa pessoa. Claro que nós não vamos ser ingênuos e esperar que todas as pessoas com dislexia desenvolvam os mesmos super talentos e se destaquem num cenário global e entrem para a história como esses gênios da arte, das ciências. Mas eu vejo vantagens em conscientizar o disléxico de que o cérebro dele processa as informações de uma forma diferente, de um jeito todo especial. Algumas pessoas também vão achar ruim essa palavra, especial, capacitista. Mas é que ele pode se beneficiar disso, de se beneficiar dessas características distintas. Porque nós sabemos que clareza é poder. Então, conscientização é o início de todo o processo. E eu estou aqui para aumentar a consciência de vocês. E vou listar 10 características poderosíssimas do cérebro disléxico. Aí você vai perceber que essas peculiaridades só trazem desvantagens quando o ambiente é muito rigoroso. E a primeira delas é que o disléxico tende a ter uma imaginação fértil e pode vivenciar esses pensamentos dele como uma realidade e às vezes até como um mundo paralelo. A segunda característica é que o disléxico costuma ter muita curiosidade de ver como as coisas funcionam. E eles querem ver o meu computador, saber como funcionam as luzes do meu computador, abrir as canetas, pesquisar os objetos, isso é super natural. A terceira característica é que eles também tendem a ser altamente intuitivos e às vezes espertos até demais. A quarta característica é que eles muitas vezes mostram uma compreensão sobre vários assuntos, mas não conseguem explicar como e por que eles sabem. E é bem comum que os disléxicos captem as informações no ar. Mas eu insisto bastante para que eles se aprofundem nos assuntos e estudem os detalhes, porque é bom ter respaldo científico, sobretudo quando se trata de compartilhar informações profissionalmente. Então, mesmo que eles estejam certos, vale a pena, claro, citar os livros, os artigos sobre o tema que ele está falando. A quinta característica é que os disléxicos também tendem a ser muito observadores e eles podem perceber detalhes do ambiente, notar as mínimas mudanças. No consultório eu percebo isso, né? Qualquer coisa em que eu mudo de lugar, eles já observam. A sexta característica é o pensamento ou a percepção multidimensional. Então, o disléxico tende a usar todos os sentidos para raciocinar. E nós podemos perceber essa tendência quando ele descreve as experiências dele das férias, faz uma redação cheia de detalhes sensoriais, cores, aromas, imagens vívidas. Aí a gente percebe, essa pessoa pensa por imagens. E aí está a sétima característica, que é essa tendência a ter pensamento imagético. Em vez de pensar em palavras, pensa em imagens. A nona característica é que eles podem, inclusive, utilizar essa habilidade do cérebro para criar ou alterar as percepções dos outros.
como os cineastas e os escritores fazem com o público. E um belo exemplo disso é o da escritora Agatha Christie, que ficou super famosa justamente por manter os seus leitores presos aos seus romances policiais, as narrativas cheias de intriga, suspense, porque ela sabia muito bem como criar curiosidade, indignação, mistério e uma certa compaixão. E para fechar, a 10ª característica é que os disléxicos também podem ter uma visão periférica um pouco mais aguçada. E é por isso que eles dão notícia de tudo e as professoras ficam loucas, porque parece que as crianças disléxicas ouvem e enxergam através das paredes. E claro, elas ficam super distraídas com conversas, com barulhos fora da classe. E aí é como se as pessoas disléxicas tendessem a usar lentes panorâmicas para ver o mundo, enquanto os outros tendem a usar, os neurotípicos, né, tendem a usar lentes mais focais, ter uma visão mais afunilada a respeito do mundo, da vida, e está tudo bem. Cada um de nós vai observar diferentes aspectos, diferentes nuances da vida, e está ótimo. E para concluir, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão do Albert Einstein, para que você possa ter uma ideia do estilo de pensamento da pessoa disléxica, como é esse pensamento imagético. Então Einstein escreveu que as palavras da linguagem, como são as palavras escritas e as palavras faladas, não parecem desempenhar qualquer papel no meu mecanismo de pensamento. Então, as entidades físicas que parecem servir como elementos do meu pensamento, no caso, são certos símbolos e imagens mais ou menos nítidas. Quer dizer, ele pensava por imagens e não exatamente por palavras. E esse é o cérebro imagético do disléxico. E a prova disso, a prova de que o Einstein pensava por imagens, é a própria história da teoria da relatividade, que começou a nascer quando Einstein divagava lá a olhar um relógio em Berna, na Suíça. E o Einstein tinha tempo para viajar e para imaginar possibilidades, por isso criou tanto. E aqui nós podemos aproveitar, então, a teoria da relatividade para avaliar se os traços da dislexia são positivos ou negativos. Porque, como eu disse antes, em um ambiente flexível, essas características costumam ser maravilhosas. Numa escola Montessori, por exemplo, a criança não vai ter qualquer tipo de constrangimento, ela vai ficar muito bem, vai ser muito aceita e certamente vai aprender. Mas se a escola ou a família estiver muito focada em produtividade e em precisão, aí esses traços mais fluidos da dislexia realmente podem causar muitas discussões e até traumas, porque imagina uma Einstein lá viajando, raciocinando, divagando, olhando para um relógio. Isso incomoda algumas pessoas. E aí? E agora? O que você acha disso? Para você, a dislexia parece trazer mais problemas ou mais vantagens para esse neurodivergente? Compartilhe aqui com a gente a sua opinião, nós vamos amar saber e discutir um pouquinho a respeito disso e conscientizar outras pessoas também, claro. Grande abraço e até breve!